Graças a paz, irmãos, boa noite. Amém, meus irmãos? Vamos então para nosso compromisso de hoje. Amém? Glória a Deus, irmãos. Queridos, então, o tema hoje é Eu tenho um sonho. I have a dream. Tá? O Evangelho de Cristo o realiza. A esperança que não confunde. Estávamos assim, pensando sobre o assunto de hoje, e uma das coisas que esteve muito presente no meu pensamento é a dificuldade que nós temos de crer naquilo que as Escrituras dizem. E a despeito de algumas interpretações diferenciadas e tal, mas a palavra ela tem um único significado, ela foi escrita certamente com um único propósito, né? E nós temos que buscar esse propósito, nós temos que buscar essa interpretação muito mais próxima daquilo que o autor disse, né? Não colocarmos palavras na sua boca que ele não tenha dito, e muito menos tirar as que ele disse, né? Isso tem dificultado muito o aprendizado cristão, e uma palavra, na verdade, fragmentada, uma interpretação fragmentada, uma interpretação que não visa o todo, ela certamente é prejudicial à formação espiritual, né, dos nossos crentes. E eu descobri que eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de que essas dificuldades elas sejam de fato vencidas, e que, como um único corpo de Cristo, né, liderados pela mesma cabeça, nós assim pudéssemos alcançar o mundo com a verdade de Jesus Cristo. E eu me lembrei de um outro pastor dos anos 60, ele também tinha um sonho, mas o sonho dele era um sonho baseado muito na performance, nos resultados e conquistas humanas, diferente do meu sonho, e eu creio que diferente do seu. Então, aproveitando esse ensejo, nós vamos mostrar para você hoje que há fundamentos sólidos na Palavra de Deus, na Bíblia, né, nas Santas Escrituras, que nos permite sonhar com a realização de um futuro bastante promissor. Provavelmente alguns de nós não estejam vivendo neste momento de júbilo, mas certamente que ao final dele todos nós estaremos reunidos para gozar melhor ainda, de uma forma muito mais elevada do que aqui assim estivemos com Cristo, tá? Então, queridos, nós observamos, e a nossa interpretação ela precisa de um pouco da filosofia. A filosofia, como já falamos aqui em outras oportunidades, ela é fantástica, né? Nós não temos como dispensá-la, uma vez que ela tem assim, uma influência exacerbada sobre a mente dos homens. Então, o conhecimento filosófico, na verdade, ele é importante, né, no entendimento da civilização que fazemos parte dela, tá? Então nós vamos fazer uma oração e vamos prosseguir aqui neste campo ainda falando, né, sobre a importância da filosofia no entendimento da civilização que fazemos parte, ok? Então vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, nós somos gratos por essa oportunidade. Clamamos assim, Deus,
a tua orientação, abrindo assim o nosso entendimento, de modo que, Pai, possamos compreender melhor todo o propósito desta aula, que é o propósito, Pai, de levar a verdade aos teus filhos e assim juntos, Deus, caminharmos por este caminho de boas obras que o Senhor já nos preparou. Pai, abençoa-nos assim em nome de Jesus, por isso nós já te agradecemos. Amém. Então, queridos, vejam só, dizendo isso para vocês, que o conhecimento filosófico ele é importante para o nosso entendimento da civilização que fazemos parte, e a razão disso é porque a filosofia ela controla o pensamento dos homens, estejam eles cientes ou não. Então, em geral, os homens eles podem não estar cientes dos fatores que influenciam o seu pensamento. Até porque eles podem nunca ter ouvido sobre um grande pensador, né? Sobre os grandes pensadores, os grandes filósofos do mundo e, sobretudo, as suas filosofias. Mas a história, de uma certa forma, nos mostra que, com o passar do tempo, né, as teorias dos filósofos elas são popularizadas e consumidas pela grande massa das pessoas de uma determinada estrutura social, né, de uma sociedade, de uma determinada época. Então, por isso, esse pensamento filosófico ele acaba incorporado no pensamento dos cidadãos mais comuns, sem que ele, na verdade, saiba. Né? Eu estava lendo, não li, mas eu reparei em algum momento aí, de alguma chamada assim na mídia, que nós temos um filósofo popular, né? E ele disse uma coisa que as pessoas tomaram isso como razão para as suas vidas. Eu não sei o nome principal dele, eu só conheço o seu nome artístico, é chamado Zeca Pagodinho. Ele fala assim, deixa a vida me levar. Né? Então esse negócio dele falar deixa a vida me levar, o outro compositor mais antigo um pouco do que ele, ou talvez da mesma época, não sei, mas o Gonzaga Júnior disse assim, viver é não ter a vergonha de ser feliz. Então esses homens, com as suas filosofias, ainda que não sejam assim filósofos profissionais, mas com as suas filosofias, eles não disseram isto pela uma primeira vez. Certamente há algum filósofo muito mais antigo do que eles, os induziram a esse tipo de pensamento. Então, saber exatamente de onde nasceu, né, o fim da meada dessa moda filosófica do tipo assim, deixa a vida me levar, é importante viver é não ter a vergonha de ser feliz. Então, da mesma maneira que nós incorporamos isso nos nossos dias, há pensamentos de grandes filósofos que elas também entram no nosso cotidiano e a gente começa a viver e falar dessas coisas sem ter a menor ideia de quem assim trouxe esse primeiro pensamento. Tá? Então, no cristianismo, nas igrejas, né, isso também é muito presente. No pensamento cristão, o que os crentes falam sobre Deus, o que eles pensam sobre Deus, tem muito mais influência de um pensamento, de um filósofo, de um teólogo, e que talvez já tenha morrido até, sei lá, seja de 3 séculos atrás, 2 séculos, 1 século, não? Mas a gente tem isso presente na mente. Então, eu vou citar um exemplo, por exemplo, de um filósofo mais recente, Friedrich Schleiermacher, né? Ele, no século XX, ele introduziu uma ideia no seio da doutrina cristã. Essa ideia dele, inicialmente, ela produziu um alarmismo, né? As pessoas ficaram horrorizadas com essa possibilidade, com essa aventurar essas hipóteses e tal, mas esses alarmados, eles nem sempre reconheceram, né, que a origem
desse pensamento e também nem entenderam que as suas principais ideias. Longe dos horrores iniciais de pensar tais coisas sobre Cristo e tal, sobre o cristianismo, haviam coisas muito mais perigosas que eles não perceberam, tá? E que hoje está muito presente nas nossas igrejas. Então, eles imaginavam inicialmente que o modernismo ele fosse meramente uma questão de negar os milagres de Jesus, o nascimento virginal, a expiação, a ressurreição. Não? Mas essas questões elas eram apenas pano de fundo, né? Das implicações do modernismo. Tinham coisas muito mais perigosas por trás e que elas estão presentes hoje e inclusive elas são pregadas nos púlpitos e as pessoas não têm a menor noção de onde veio isso. Tá? Então, veja que na verdade, essa base do modernismo de Schleiermacher, né, ela traz uma visão bem diferente da natureza do cristianismo e que, infelizmente, hoje está enraizada no nosso meio. Tá? Então, ele tinha, na época, recomendado o cristianismo baseado na experiência. Né? Ao invés de uma revelação, né, de um conhecimento revelado, ele traz um empirismo. Né? A experiência é que é recomendada aqui para que se possa, então, compreender a evolução do cristianismo. Né? Então, isso, de um certo modo, né, acaba trazendo para o cristianismo, acaba trazendo para a teologia, para os ensinamentos, para o aprendizado e prática dos cristãos, né, um pensamento totalmente antropocêntrico. Né? E esse pensamento antropocêntrico, ele acaba substituindo o teocêntrico. Em outras palavras, eu quero dizer para você que esse pensamento da neo-ortodoxia acaba, na verdade, colocando o homem no lugar de Deus. E você vive isso e não percebe. Você acredita nisso, mas não percebe. Você pratica isto, mas você não percebe. Tá? Então, a consequência final disso é que a psicologia da experiência religiosa, ela substituiu a teologia. Né? E no bojo, as doutrinas da Bíblia foram totalmente descartadas. É o que a gente vê hoje aí. Né? O que os homens têm ensinado e o que eles têm assim produzido nas suas igrejas. Tá? Então tudo isso acabou como? Acabou dando origem a um pragmatismo, né, ou um instrumentalismo da neo-ortodoxia. Ou seja, mas esse movimento, na verdade, ele derivava de pensamentos filosóficos, né, que viveram aproximadamente um século atrás. Ele não nasce no século XX, mas ele vem de séculos muito mais anteriores. Aí eu vou falar um pouco do meu outro campo de trabalho, que já não é mais, mas foi durante muitos anos, né? E também um campo de pesquisa assim, muito assíduo na minha vida, a ciência econômica. Um economista britânico, que no meu modo de ver, ele é insuperável na sua criação, ele foi brilhante, ele continua brilhante até hoje. Eu acho que ninguém entendeu tanto, né, um sistema econômico como ele, que se chama John Maynard Keynes. Né? Então Keynes, ele um dos economistas para mim mais importantes de todas as épocas. Ele disse uma vez assim, olha, as ideias dos economistas e filósofos políticos, tanto quando estão certos como quando estão errados, são muito mais poderosas do que normalmente se imagina. Na verdade, o mundo é governado quase que exclusivamente por elas. Homens práticos,
que se julgam imunes a quaisquer influências intelectuais, geralmente são escravos de algum economista já falecido. Em outras edições, alguém diz assim, vivo ou morto, mas no original eu só conheço quando ele diz isso, são escravos de algum economista já falecido. Então isso é uma verdade de tudo e acaba resumindo tudo que eu falei para você sobre a questão do pensamento filosófico. Então, irmãos, eu quero te chamar a atenção de que isso ela é uma realidade muito presente na economia. O ministro da Economia do Brasil hoje, ele é escravo de um fantasma morto. Ele é escravo de um pensamento de um economista que já morreu, Milton Friedman, Friedrich Hayek. São dois economistas mortos que pairam sobre a mente dele hoje. E ele é refém desses pensamentos. Então, no cristianismo, não é diferente. As ideias de um filósofo, de um teólogo, vivo ou morto, elas têm alterado dramaticamente as verdades bíblicas na mente dos cristãos. Por exemplo, eu vou aqui dar um exemplo claro sobre isto, e vou te mostrar o processo em cadeia. O filósofo norte-americano, ele já faleceu, Henry David Thoreau, ele foi uma grande personalidade do século XIX. Então ele é um cara pacifista, muito voltado para questões da natureza e tal, meio ambiente, e também era um abolicionista. E ele influenciou grande personalidade libertária nos séculos seguintes. Thoreau, ele decidiu não pagar imposto ao Tesouro norte-americano. Por que ele tomou essa decisão? Porque ele acreditava ser errado você dar dinheiro aos Estados Unidos, um país escravagista, e em guerra contra o México. Na sua luta pela extensão territorial, no século XVIII, XIX, os Estados Unidos vinha nessa grande conquista, aqui, invadindo terras no México e tal. E Thoreau, ele se recusava a pagar imposto porque ele dizia, não vou botar dinheiro para financiar esta guerra de um país escravagista e totalmente invasor, tentando tomar as terras alheias. Se negou. Bom, o fato dele ter se negado gerou para ele uma punição. A punição foi quando ele estava se dirigindo para o sapateiro local, ele foi preso. E ele foi preso e ficou uma noite na cadeia. E lá na cadeia, ele escreveu uma obra, que virou assim um negócio fantástico. Ele escreveu uma obra chamada A Desobediência Civil. Bom, aí veja só, esta obra dele, ela se torna conhecida no mundo, e um dos maiores escritores também de todos os tempos, repara que eu não disse o maior, é um dos maiores, por mim considerado, Leon Tolstói, russo, ao lado de Dostoiévski, são caras assim brilhantes, que a mente humana deveria pelo menos conhecer um pouco das suas obras, do seu pensamento, porque os caras são fantásticos. E Leon Tolstói, ele tomou conhecimento desta obra, leu a obra, ficou fascinado por ela. E o que ele fez? Ele recomendou, na verdade, por carta, a um jovem indiano que estava naquele momento preso na África do Sul. Esse jovem indiano era nada mais, nada menos do que Mahatma Gandhi. Então, Gandhi, na verdade, acaba se empolgando também com a desobediência civil de Thoreau, empregou grande parte das suas ideias na resistência pacífica, não violenta, que acabou libertando a Índia do Reino Unido.
E aí todo mundo conheceu, obviamente, o trabalho de Gandhi e tal, acabou virando um exemplo também no mundo. Tá? Gandhi, por sua vez, acabou inspirando, né, movimentos de direitos civis e libertários em quase todo mundo. Tá? Nelson Mandela, na África do Sul, e Martin Luther King, nos Estados Unidos. Tá? Nos anos 60, Martin Luther King, ele foi um grande expoente na luta contra a discriminação racial e tornou-se um dos mais importantes líderes do movimento pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. E Luther King foi influenciado por Thoreau e Mahatma Gandhi. Né? Então você vê como é que cada um de nós, de um modo geral, eu quero confirmar com essas histórias o que eu falei no início, que a filosofia, o pensamento filosófico, ele é muito importante, porque ele acaba germinando nas ideias dos homens, e os homens vão vivendo por um pensamento. Muitos nem sabem que são dessa maneira. Tem gente que gosta disso, tem gente que tem hábitos tais, faz isso, mas que na verdade não é natural dele, né? Ele não é o primeiro a pensar ou fazer desta maneira. Alguém o fez e ele acabou sendo influenciado por isso. Tá? Então veja só, Martin Luther King, ele reivindicava a igualdade racial, direitos civis, salários, salários dignos e mais postos de trabalho para a população negra. Então repare que a demanda de Luther King, ela tem uma demanda muito, eu diria assim, presente, secular, na história, na experiência do seu povo. Ó. Então ele queria para os negros igualdade racial, ele queria direitos civis, né, salários dignos e mais postos de trabalho também para os negros. Além disso, ele defendia o direito das mulheres, né, ele se posicionou contra a guerra no Vietnã, mas ainda assim, dentro do movimento negro da sua época, daquele momento, ele não tinha exclusividade, porque haviam dois outros grandes movimentos negros no seu momento ali, que eram os Panteras Negras, né? E também os muçulmanos negros, liderados por Malcolm X. Né? Então esses dois grupos, eles confrontavam diametralmente com o movimento de Luther King, que era baseado também na questão da não agressão, da não violência, mas Malcolm X, assim como os Panteras Negras, queriam ir para a luta armada, enfim, e quebrar o Estado. Era essa a lógica deles. Martin Luther King, ele ganhou o prêmio Nobel com 35 anos. Em 1964, ele recebeu o prêmio, um dos caras mais novos a receber o prêmio Nobel da Paz. Tá? Então, veja que a manifestação civil que ele assim colocou em marcha não nasceu na sua mente, mas ela veio da mente de algum fantasma antes dele. Então, a manifestação mais importante dele foi a marcha sobre Washington em 1963, que ele reuniu ali 250 mil pessoas. Tá? Aí, neste momento, ele faz o célebre discurso I have a dream. Né? Eu tenho um sonho. E eu vou me dar o luxo de ler para vocês, porque é fantástico o pensamento dele. Porque ele diz assim: digo-lhes hoje, meus amigos, que apesar das dificuldades e frustrações do momento, ainda tenho um sonho. É um sonho profundamente enraizado no sonho americano. Tenho um sonho que um dia esta nação levantar-se-á e viverá o verdadeiro significado da sua crença. Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas,
que todos os homens são criados iguais. Tem um sonho que um dia, nas montanhas rubras da Geórgia, os filhos de antigos escravos, os filhos de antigos proprietários e de escravos, proprietários de escravos, poderão sentar-se à mesa da fraternidade. Tem um sonho que um dia o estado do Mississippi, um estado deserto, sufocado pelo calor da injustiça e da opressão, será transformado num oásis de liberdade e justiça. Tem um sonho que meus 4 pequenos filhos viverão um dia numa nação onde não serão julgados pela cor da sua pele, mas pela qualidade do seu caráter. Tem um sonho hoje. Tem um sonho que um dia o estado de Alabama, com seus racistas malignos, cujos lábios do governador atualmente pronunciam palavras de recusa, seja transformado numa condição onde pequenos rapazes negros e moças negras possam dar-se as mãos com outros pequenos rapazes brancos e moças brancas, caminhando juntos, lado a lado, como irmãos e irmãs. Então veja que Martin Luther King, depois desse discurso, ele foi morto. Ele foi morto no dia 4 de abril de 1968, em Memphis, quando ele ali se preparava para mais uma marcha civil. Curiosamente, quando a gente olha para a história, o seu legado ele não foi suficiente para que o país superasse a desigualdade racial, né? E muito menos social e as injustiças no sistema judicial americano. Né? Mas o presidente Lyndon Johnson, que antes, em 1967, né, ele havia estabelecido uma comissão para estudar um pouco aquela situação dessa questão racial, né? E aí ele criou uma comissão chamada Comissão Kerner, que tinha por responsabilidade analisar as causas e trazer algumas possíveis reformas que trouxessem um pouco de equilíbrio nas relações ali de negros e brancos, tá? A Comissão Kerner, ela descreveu um país, né, em que os afro-americanos eles enfrentavam uma discriminação sistemática. Sofriam de educação inadequada e habitação. Não tinham acesso às oportunidades econômicas. Para eles, então, não havia um sonho americano. Eles estavam fora do sonho americano, né? Eles estavam longe do American Way of Life. Tá? Então, a comissão ela concluiu que a atitude e o comportamento racial dos americanos brancos em relação aos negros, né? O preconceito racial, segundo eles, definiu decisivamente a história daquele povo, e ameaçava, inclusive, seu futuro. Isso há 50 anos atrás. Olhando pelas lentes do Evangelho de Cristo, nós podemos afirmar, mediante tudo que a gente viu aqui agora, que o problema racial americano da época e de hoje, ele é, portanto, decorrente de um mundo caído, preso a mentes corrompidas, óbvio, pelo pecado. Tá? Apesar do sonho do Dr. King, né, do Martin Luther King, nenhuma dessas questões do seu sonho se realizará naquela sociedade, senão advindo da libertação dos homens pela palavra de Deus. Agora sou eu que estou afirmando isso. Tá? E eu vou te provar por quê. A palavra de Deus, na verdade, ela foi abandonada, né, de um lado pelo ativismo libertário de Luther King e de outro pelo acerramento do apartheid, né, dos brancos. Então, isso a análise mais correta que a gente pode entender
e dar respostas solucionáveis para esse tipo de problema. 50 anos depois, agora 2020, a Fundação Eisenhower, ela estabeleceu agora uma nova comissão para avaliar os progressos realizados nesse período. Veja bem, 50 anos depois, agora uma fundação particular, eu acredito que sim, a Fundação Eisenhower, que foi um dos presidentes americanos, eles então convidaram figuras notórias de conhecimento no campo das ciências sociais e tal, para formar, avaliar onde houve fracasso aqui, o que se ganhou ao longo desses 50 anos. Tá? Veja que a linha mais famosa do relatório da Comissão Kerner, de 50 anos atrás, eles perceberam que ela continua sendo válida hoje, 2020. Tá? E a linha era: nossa nação está se movendo em direção a duas sociedades, uma negra, uma branca, separada e desigual. 50 anos depois, aquilo que se verificou continua sendo a mesma linha de problema hoje. Então, o trabalho da Fundação Eisenhower, ela acabou sendo publicada, está aí para quem quiser depois comprar. Tem um livro, né? Ela acabou virando um livro e o título é Curando Nossa Sociedade Dividida, investindo nos Estados Unidos 50 anos após o relatório Kerner. Então, é um livro que ele tem vários capítulos e tem vários personagens que escrevem, né, de acordo com dentro da sua área e dentro daquilo por qual eles foram contratados. Ela foi publicada editada por Fred Harris e Alan Curtis. Né? No trabalho sobre economia, ali eles contrataram um prêmio Nobel, né? Ele foi prêmio Nobel em 2001, Joseph Stiglitz. Né? Então ele escreveu no capítulo do livro a respeito da parte que ele cabia, e ele chegou à conclusão que algumas áreas problemáticas identificadas 50 anos atrás no relatório Kerner melhoraram. Tá? Por exemplo, participação na política e governo dos negros americanos. Né? Eles elegeram Obama alguns anos atrás, por 2 gestões. Tá? Eles cresceram no Senado, na Câmara dos Deputados, eles cresceram na polícia, nos órgãos de polícia, disso, daquilo e tal, de segurança, do modo geral. Então, Stiglitz está dizendo, olha, eles aqui avançaram. Mas ele também verificou que eles permaneceram do mesmo jeito com relação às desigualdades econômicas, né? As desigualdades na educação e no emprego. Tá? E algumas ele mostra que eles pioraram, né? Por exemplo, na desigualdade na saúde e na renda. Tá? Outros capítulos depois, né, eles discutem um dos aspectos que seria assim, mais perturbador da desigualdade racial nos Estados Unidos. Desigualdade no acesso à justiça. Há uma desigualdade tremenda, né, do acesso deles à justiça, ao sistema judicial. E isso é reforçado por um sistema de encarceramento em massa que visa principalmente a população afro-americana. Né? Então, o relatório ele reconhece que o movimento dos direitos civis de meio século atrás, né, fez uma grande diferença? Fez, houve sim, mas livrar-se de um racismo entrincheirado, né, e institucionalizado revelou-se muito difícil. Eles não conseguiram. A prova disso é que recentemente, no atual governo de Donald Trump, ele explorou esse racismo, né, e provocou
todo esse novo movimento, a chama da intolerância, como a gente tem visto nos Estados Unidos. Então, segundo o Stiglitz, né, a mensagem central do novo relatório, 50 anos depois, reflete, de uma certa forma, a grande lucidez de Martin Luther King. Né? Por quê? Porque os problemas de hoje são os problemas que 50 anos atrás ele havia apontado e que não foram sequer apontados como uma solução para dirimir esses problemas. A conquista da justiça econômica para os afro-americanos, que segundo Luther King na época mostrou, ela não pode estar desconectada com a conquista dos brancos. E isso eles não resolveram ainda. Tá? Stiglitz ele faz uma denúncia que eu considerei até muito grave, porque ele fala que a divisão econômica nos Estados Unidos, né, ela se expandiu de tal maneira, né, e tem sido devastadora para os afro-americanos, no sentido de eles não possuírem educação universitária. Ou seja, ele diz que há um grupo que inclui quase 3/4 dos afro-americanos. Você sabe o que significa? 75% dos jovens afro-norte-americanos não conseguem ir à universidade. Apenas 25%. Então, as chamas começam a arder novamente. Tá? Então ele diz que essa discriminação ela é endêmica, ela está enraizada lá no meio da sociedade, embora frequentemente escondida, mas ele diz que, olha, isso é endêmico, isso é uma doença terrível. Tá? Então ele cita o exemplo do setor financeiro dos Estados Unidos, é uma denúncia muito grave que ele faz, porque ele diz que o setor financeiro dos Estados Unidos estabeleceu uma política de crédito para os afro-americanos em um nível de risco bem elevado, né, para essa categoria, diferente dos brancos. Os caras abriram crédito para os caras com juros extremamente elevados, né, e que isso, de um certo modo, endividariam de tal maneira os afros que em algum momento do tempo eles não teriam como fazer face aos seus pagamentos. E lá o cara vai para a cadeia ou perde os seus bens. Né? Então, ele mostra inclusive que antes da crise das prime lá nos Estados Unidos, eles desenvolveram um sistema de crédito para os afros, né? Altamente perigoso. Né? De modo que esse sistema, com a quebra, né, a bolha, ela estourou, os americanos perderam suas casas. Diversos americanos, diversas famílias afro-americanas perderam as suas casas para os bancos, porque os bancos foram irresponsáveis, eles sabiam da volatilidade daqueles ativos e mais assim mesmo empurraram com taxas especiais, baratas, acessíveis para as famílias afro, e elas quebraram todas. Né? Ele até menciona que o banco, o Wells Fargo, ele sofreu enormes multas, né, pela cobrança de taxas de juros mais elevadas para os mutuários afro-americanos e latinos do que pelo resto da população branca. Então, esse é o quadro, né, 50 anos depois. E, na verdade, ele diz, olha, os caras não foram nem responsabilizados por isso. Então, irmãos, quase meio século após a promulgação das leis antidiscriminação, racismo, ganância e poder de mercado, pouco mudou no dia a dia dos afro-americanos. Tá? A sociedade norte-americana, ela reconhece agora, né, como um todo, que os Estados Unidos estão pagando um preço muito alto pela desigualdade racial, o movimento que vocês estão vendo aí. Né? Ela é uma sociedade marcada por divisões, e de modo que qualquer sociedade marcada por uma divisão tão brutal, tão diferencial, né, ela vai acabar implodindo num determinado momento. Tá? Então, irmãos,
eles acham que ou se resolve isso de uma vez por toda, ou todos vão perder. Então, irmãos, o que eu quero chamar a sua atenção? Pastor, o que isso tem a ver com a aula de escatologia? Eu vou te mostrar, tem tudo a ver. 50 anos de luta da população afro, dos negros norte-americanos, nos mostram quão difícil é alcançar igualdade pelo método do ativismo político. O Brasil que o diga. Mas, irrepreensivelmente, a igualdade e a paz virão. O que eu quero dizer? Olha, é muito difícil. Eu estou te contando essa história dos afro-americanos nos seus 50 anos de luta para te mostrar o quanto é difícil você avançar em igualdade social por ativismo político. Tá? Mas, ao mesmo tempo, eu quero dizer que, irrepreensivelmente, o futuro, não dos norte-americanos, mas de todas as civilizações, tá? É um futuro extremamente otimista. E eu vou te dizer agora por quê. É, então, o motivo da nossa aula. Tá? Eu vou te mostrar que a prosperidade dos povos, a justiça social e progresso já estão predestinados para os povos independentes de movimentos políticos, independentes de segregacionismo disso ou daquilo. E eu vou te provar agora que este é o meu sonho, e o meu sonho ele é realizável, porque ele é real e ele tem como tutor Deus, o construtor de todas as coisas. Tá? Então veja, irmãos, que o Dr. King, Martin Luther King, agora eu vou entrar na parte que nos interessa aqui da sua análise. Ele é um pastor batista. O seu avô era pastor batista, o seu pai era um pastor batista, e ele tornou-se pastor aos 25 anos. Ele se formou o seu doutorado, ele é doutor, né, em teologia sistemática na Universidade de Boston. Então, o que eu acho interessante, e é a partir daí que nós vamos tentar entender mais esse processo, é que o que levou o Dr. King, né, formado em teologia sistemática, não enxergar o caminho que Deus assim preparou para que os homens perseguissem. O que o levou a buscar diferente de Deus, da soberania de Deus, um enfrentamento do seu povo? Porque enquanto chamado para o pastoreio, enquanto doutor em teologia sistemática, ele deveria propor outros caminhos e não o fez. Tá? Então veja que o seu doutorado, na verdade, desculpa, o seu pastorado, ele enquanto pastor, ele é marcado na sua vida pública pelo ativismo político contra o apartheid, tá? Norte-americano, e muito pouco conhecido como pastor, na verdade. E talvez poucos saibam que ele tem um doutorado em teologia sistemática. Então veja bem, como afirmamos no início, aí eu quero que você compreenda agora por que eu fui lá no início. Né? O conhecimento filosófico, ele é importante para o entendimento da civilização que fazemos parte. Tá? Isso quer dizer, irmãos, que a doutrina, a verdadeira doutrina de Cristo, ela tem sido abençoada, não somente com teólogos e pregadores, mas também com um exército de escritores, pensadores, que aplicaram as verdades fundamentais das Escrituras em cada área da vida.
Então, aqueles que são chamados por Deus para o pastoreio, eles vão encontrar esta vasta e riquíssima contribuição, né, teológica, filosófica, para que eles possam compreender a mensagem de Cristo e verdadeiramente seguir o seu caminho. Tá? Então, alguns desses homens, eles tiveram e têm tido influências notórias, tá? Que mudaram não só a mente de muitas pessoas, de muitos cristãos, mas também muitos corações de indivíduos, de pessoas. Tá? Em alguns casos, eles até influenciaram culturas em diversos de seus aspectos, em alguns segmentos mesmo sociais, eles tiveram uma participação extremamente positiva. Na história americana, por exemplo, aonde o Dr. Martin Luther King foi um ativista político, embora sendo pastor e com doutorado em teologia sistemática, nós temos grandes nomes de homens de Deus, de filósofos, de teólogos, que deixaram contribuições valiosíssimas. Dentre eles, nós podemos citar Jonathan Edwards, John Witherspoon, Charles Hodge, Gresham Mackay. São pessoas, teólogos, que transformaram movimentos, ajudaram várias pessoas, pastores, a conhecer, explorar o caminho do Evangelho de Cristo, com suas contribuições fantásticas, sejam em livros, sejam em papers menores, né? Mas que as contribuições estão até hoje a nosso dispor. Provavelmente Martin Luther King nunca as utilizou, ou se as utilizou, nunca se interessou por elas. Tá? Então, o que eu quero dizer é que as ideias em torno, as ideias de teólogos, filósofos cristãos, em torno do Dr. King, né, do teólogo Martin Luther King, elas têm outras fontes, e fontes, infelizmente, que estão diretamente confrontando a verdade de Cristo, da Bíblia e da Escritura. A sua tese de doutorado, né, em Boston, ele usou 2 teólogos fazendo uma comparação. O primeiro teólogo é o Paul Tillich, né? Então ele faz assim, uma comparação, essa é a sua tese de doutorado, uma comparação dos conceitos de Deus nos pensamentos de Paul Tillich e de Henry Nelson Wieman. Então, quando você olha para os 2 teólogos que ele usou como fonte de pesquisa para fazer uma dissertação de doutorado, nós já entendemos o porquê do seu movimento contrário, né, a Deus no ativismo norte-americano. Porque veja só, a teologia de Paul Tillich, ela tem como objetivo aplicar a mensagem do Evangelho de forma contextualizada ao homem moderno, tornando relevante a sua geração. Eu, antes de ser cristão, eu li muito Paul Tillich, mas eu não lia Paul Tillich como um teólogo, eu lia Paul Tillich como um filósofo que, no meu entendimento secular, me acrescentava grandes conhecimentos para o meu movimento que eu até então estava inserido, que não tinha nada a ver com a igreja e a palavra de Deus, para você ter uma ideia. Né? Então, Tillich, ele usa as ferramentas filosóficas existenciais, né, tendência do pensamento humano da sua época, e as adapta para a teologia. Então, a mensagem do Evangelho em Tillich, ela perde o seu caráter divino e autoritativo. A relação divina, ela acaba confundida com a cultura e a interpretação histórica do fato. Então veja que a veracidade da mensagem
bíblica, ela é colocada em segundo plano. Com essa transformação, né, essa transformação dos conceitos sobre a palavra de Deus e sobre a revelação divina, o homem fica livre, cara, para criar uma mensagem cristã que mais parece com a realidade e os pensamentos que ele está enfrentando na sua época. A teologia perde o seu caráter de confrontação de princípios, valores, atitudes, para ser apenas adaptável aos problemas existenciais. Então foi a escolha de Dr. King, né, ao adaptar o seu pastoreio à luta de seu povo contra o apartheid americano. Ele não estava preocupado em converter os seus irmãos na sua igreja, no seu ministério, a Cristo Jesus, mas prepará-los, capacitá-los para a luta contra o apartheid. Foi isso que ele fez. Então, eu quero dizer para você que por mais valorosa e digna que seja a sua escolha, ela não representa o chamado de Cristo para um pastor. Na sua escolha, o Evangelho ele perde toda a sua essência e propósito. Tá? O Evangelho não é mais um agente da transformação pessoal, né? Ele não é mais um Evangelho que muda o caráter do homem, que transforma o pensamento do homem, que faz o homem ser uma nova criatura. Entende? Então o Evangelho ele não é mais isso, perde o seu propósito de mudar a natureza, o pensamento e as atitudes humanas. Então, em Martin Luther King, no seu pastorado, seu pastoreio ali no meio da igreja com seus irmãos, o Evangelho de Cristo tornou-se submisso à filosofia existencialista. Então, irmãos, e eu falo isso com propriedade. Por que eu falo com propriedade? Porque eu também estive do outro lado. Do mesmo movimento, o mesmo ativismo que Martin Luther King enfrentou, viveu. Eu também tive a minha passagem por esse campo. Então, eu posso garantir para você que eu conheço a luta de classes por dentro. Conheço suas mazelas. Conheço seus princípios. Conheço suas negociações. E que nem sempre são dignas de padrões éticos e morais. E afirmo para você com conhecimento de causa. Dr. King, Martin Luther King, doutor em teologia sistemática, filho, neto de pastor. Pastor de uma comunidade importante. Teve que ultrapassar essas fronteiras, como é exigido de todos que lideraram algum processo histórico das lutas de classes. Se você me falar o nome de um grande líder que passou por este processo das lutas de classes, seja no Brasil, seja no mundo, eu digo para você, eles não estiveram e não foram preservados dentro das fronteiras dos padrões éticos e morais. Eles foram obrigados a ultrapassar. Então, meus irmãos, apesar de heróica, necessária e historicamente inegável, um pastor de Cristo, ele não tem esse chamado. É isso que eu quero que você entenda. E eu estou batendo no meu povo. Eu estou batendo na minha tribo. Para dizer isso para você. A mensagem divina, ela não tem que ser bem recebida pelo homem. Pois é ela que confronta o pecado, é ela que traz o homem à sua real existência enquanto um ser de Deus. Não trazer os anseios dele.
Não trazer aquilo que ele precisa agora, aquilo que ele tem que comer, ou aquilo que ele tem que vestir agora. Não é isso. Não é isso. Então a mensagem, ela é transcendental, ela é muito mais do que isso, ela vai muito mais além do que a tua necessidade de comer, de beber, de vestir. Embora Deus, na promessa dele ao seu povo, ele diz que nenhum justo mendigará o pão. Ele garante que os seus comerão, vestirão e beberão. Mas a tarefa do pastor, o chamado do pastor é muito mais além do que isto. Tá? Então, irmão, o papel da igreja de Cristo é proclamar a mensagem de maneira simples, verdadeira e clara, sendo os seus princípios inegociáveis. Se na luta revolucionária, se na luta de classe, princípios são negociáveis. No ministério de Cristo, princípios são inegociáveis. É isso, tá? Então, meu amigo, o conceito de revelação bíblica e o entendimento da Bíblia como palavra de Deus é essencial para uma vida correta com Deus. Qualquer posição diferente dessa vai produzir um cristianismo distorcido, um crente, sabe, aquele crente, é isso mesmo, irrelevante para a própria vida dele e da sua comunidade cristã. A outra ponta de pesquisa do Dr. Martin Luther King, tá, é Henry Nelson Wieman, tá? É um naturalista, cujo pensamento, a ordem natural é tudo que existe. O Deus, a natureza é Deus, Deus está dentro da natureza, a natureza é Deus, né? Não tem os natureba que ficam com esse negócio assim, eu conheço Deus, aí Deus é a natureza. Então, ele não concebe Deus como um criador, mas sim como um imanente à própria natureza, tá? Então, para ele, o processo ou a entidade natural é que é Deus, não um Deus sobrenatural e externo, criador de todas as coisas. O seu conceito de Deus acaba sendo igual ao do filósofo Spinoza. Eu disse que a mente de um homem, o homem é sempre escravo da mente de um outro homem, de um pensamento de um outro homem. Então, provavelmente, o Henry Nelson Wieman, que também é um filósofo norte-americano, filósofo e teólogo, ele está preso também a Spinoza, sobre o seu conceito de Deus. Olha, Spinoza, ele delineia a sua concepção de um Deus despersonalizado e geométrico. Tá? Contrária, portanto, à visão de Spinoza, ela é contrária a todas as formas de se conceber Deus, como uma espécie de entidade oculta transcendente, que age conforme seus desígnios, conforme a sua vontade, conforme a sua soberana vontade. Spinoza diz assim, olha, tem uma concepção de Deus e da natureza totalmente diferente da que costumam ter os cristãos, pois afirma que Deus é a causa imanente, não externa de todas as coisas. Ou seja, Deus, ele está dentro da própria natureza. Ele não criou a natureza, ele não controla, ele não governa, mas ele é um processo imanente de todas as coisas. Tá? Como muita gente fala por aí. Muitas religiões e filosofias dizem por aí. Então veja que o convite urgente do Evangelho, que é aplicado pelo Espírito Santo aos corações dos homens, produzindo a vocação interna ou eficaz, né? A vocação que traz esperança para o homem, a vocação que me faz crer que o meu sonho é realizável, está longe, esteve longe das mentes que influenciaram o posicionamento cristão do pastor Martin Luther King. Tá? Então veja que a palavra nos diz que
Há uma esperança que nós podemos ter, que é embasada nas promessas de Deus, e Deus nos diz que elas não podem fracassar. Então, seja então judeu, gentio, escravo ou livre, homem ou mulher, conforme Gálatas 3:11, seja no céu ou na terra, conforme Romanos 14:9, todos nós que confessamos este único Senhor como nosso suficiente Senhor e Salvador, abraçamos-lo com uma só fé. Ninguém pode ter fé diferente. Abraçamos-lo com uma só fé. Não uma fé histórica, não uma fé miraculosa, temporal ou nas ações dos homens, no braço dos homens, no plano estratégico dos homens. Como Martin Luther King assim tentou conduzir a libertação dos negros nos Estados Unidos. Tá? Ainda que seja uma atitude extremamente heróica, tem o meu respeito, tem a minha admiração por isso. Mas eu não estou interessado nisto nele, eu estou interessado em saber ele e Deus, aonde ele estava e aonde ele colocava Deus. É isso que eu estou analisando nele. Então, eu quero dizer para você que a nossa fé, ela não é uma fé histórica, não é uma fé miraculosa, não é uma fé temporal, ou mesmo baseada nas ações dos braços dos homens. Mas é uma confiança real, genuína, por meio do qual abraçamos o único Senhor, Jesus Cristo. John Wesley, um teólogo britânico, que todo mundo conhece, pode até não saber quem é ele, mas pelo menos conhece as igrejas metodistas wesleyanas, né? Então, John Wesley, ele dizia o seguinte: deem-me 100 homens que não temam a ninguém, senão a Deus, que não odeiam nada, senão o pecado, e que não conheçam ninguém, senão a Jesus Cristo crucificado, e eu abalarei o mundo. Aleluia, irmão. Você percebe aonde eu quero chegar? John Wesley, diferente de Martin Luther King, John Wesley está dizendo o seguinte: olha, dei-me 100 homens que não temam a ninguém, a não ser Deus, que não odeiam nada, eles não têm ódio no coração, eles não têm rancor, a não ser contra o pecado. Eles não conhecem ninguém eles conhecem. Eles não conhecem Spinoza, eles não conhecem Paul Tillich, eles não conhecem Winterpohl, eles não conhecem ninguém, mas eles conhecem apenas Jesus Cristo crucificado. Me dê este homem, 100 deles, eu abalo o mundo inteiro. Você percebeu a diferença? Você está entendendo aonde eu quero chegar e o que eu quero te mostrar? A luta do crente, meu irmão, não é uma luta natural, mas ela é espiritual. É uma batalha espiritual, não é uma batalha contra a carne, não é irmão contra irmão, não é preto e branco, não é vermelho e azul, verde e amarelo. A luta do crente, ela é uma batalha espiritual. O seu conflito tem a ver com o intelecto, com as ideias, argumentos. Então, dizer que a luta do crente é uma luta espiritual, isso não quer dizer que ela seja uma luta mística, tá? Esotérica. Não. Tá? Na verdade, quando eu digo isso, eu quero dizer que o crente tem armas com poder divino. O apóstolo Paulo, ele se refere a essa capacidade dada por Deus para que ele possa então destruir os argumentos, destruir toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, né? Levar cativo todo o pensamento, né,
para torná-lo obediente a Cristo. Então, espiritual não se refere a algo místico, mas da mente, intelectual. Não vos conformei com este mundo, mas renovai a sua mente. Então, utilizando o poder de Deus, através de um entendimento intelectual de sua palavra, eu preciso colocar a minha mente, eu preciso colocar o meu entendimento intelectual para conhecer a palavra de Deus, me fortalecer nela e vencer as batalhas que se apresentam diante de mim. Isto serve para você. Você entendeu? Isto serve para você. É o poder da mente, não no sentido esotérico ou no sentido behaviorista, comportamental. Não. É usar a mente no sentido de decifrar, entender, perceber, sentir a palavra de Deus na sua plenitude, se encher dela, confiar nela e vencer as suas batalhas. É isso. Então, meu amigo, este é o porquê, quando vestimos toda a armadura de Deus, aí somos capazes de ficar firme contra as ciladas do diabo. Tá? Este também é o porquê o apóstolo Tiago, ele pôde nos assegurar, né, e aos seus leitores, dizendo, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4, versículo 7. Deus ordenou que o crente ele deve resistir ao diabo pelo conhecimento da sua palavra, irmão. Se você não conhecer a palavra de Deus, o diabo vai brincar contigo. Entendeu? O diabo vai amassar o pão e você vai comer o pão que o diabo amassou, irmão. Então veja, irmãos, que você concorde ou não concorde. Você acredita ou deixa de acreditar. Tá? Mas isso é o evangelho, cara. Isso é o evangelho de Deus. É isso que um pastor tem que ensinar. É disso que o pastor tem que viver. Embora seja fascinante a luta de classe, embora seja fascinante lutar contra um governo tirano, opressor, mau caráter, né? Às vezes um bandido que engana a sociedade toda, embora seja fascinante para as redes sociais denunciá-lo, embora seja fascinante mobilizar o povo para derrotar essa tirania, isto não é tarefa de um pastor de Deus. Isto não é tarefa de um pastor de Cristo, quer você concorde ou não. Não é. O evangelho não é desta forma que nos chama. Você pode ir para as trincheiras, mas não diga que está indo em nome de Deus, porque é mentira. Então, meu amigo, quer você concorde ou não, o evangelho é isso que eu acabei de dizer. Não existe uma teologia bíblica que desconsidere essas questões que eu estou levantando. Como diz o apóstolo Paulo, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre. Mas Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em branco e preto. Cristo é tudo em negro e nos brancos. Cristo é tudo em todos. Esse é o dever de um pastor explicar. Esse é o dever de um pastor ensinar. Esse é o dever de um pastor dirigir a sua comunidade. Seja de negros, seja de brancos. Tá? Então, meu amigo, o fenômeno do racismo e segregacionismo, óbvio, que deriva da condição espiritual da sociedade. Não resta dúvida. Mas a luta é espiritual e não cultural. Ela é espiritual, não é carnal.
Entende isso? Então veja que um homem regenerado, obviamente, né, ele é antes de tudo um ser social. Ele nunca vai deixar de ser um ser social. Ele vai continuar vivendo em sociedade. Ele foi regenerado, ele está no mundo, ele está inserido no seu contexto social. Embora ele não seja condescendente com o racismo, com qualquer forma de violência, seja contra a mulher, contra a primeira infância, xenofobia ou extremismo de qualquer ordem, né? Ele tem que entender que ele é o sal da terra, ele é a luz do mundo. E ele tem capacidade intelectual para discernir toda forma de violência contra a humanidade e tem que saber como combatê-la em Cristo Jesus. Entendeu, irmão? Mas ele precisa também estar atento a todo o mal que se volta contra a palavra de Deus. Tem muita gente se voltando contra a palavra de Deus, iludindo os crentes, dizendo que estão agindo em nome de Deus e são vigaristas. São vigaristas. E se fala em nome de Deus. Contra esses, nós também temos que nos voltar contrariamente. Por isso, a palavra nos diz, porque não me envergonhe no Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1,16. Entenda que Paulo está falando aqui judeu e grego como representante de todas as raças. Tá? Representante de todos os grupos sociais. Seja lésbica, seja gays, seja o que for, seja ladrão, seja assassino, do que for. Deus tem esse poder de transformar. Então, irmão, o Evangelho, ele é para salvar o mundo e não para dividir o mundo entre negros e brancos. Entenda isso. Embora nunca possamos fechar os olhos para as injustiças sociais, mas nós temos que ter esta consciência. O Evangelho é para salvar o mundo e não para dividi-lo, muito menos em negros e brancos. Tá? Suas verdades e esperança, elas não cabem em qualquer reducionismo político, por mais justo que ele seja. As verdades e esperanças do Evangelho, elas não cabem em qualquer reducionismo, seja político, filosófico, ou até teológico, irmão. Não cabe. Não cabe. Tá? Então, porque a amplitude do Evangelho, ela consiste em: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Quer você queira ou não, isto que eu estou te falando aqui, isto aqui é Evangelho. Isto aqui é o que é uma liderança em Cristo. Isto que está aqui é que é um pastor de Cristo. Qualquer outra coisa é contrário. Então, como o apóstolo Paulo também nos advertiu, mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Gálatas 1, versículo 8 e 9. Então, queridos, voltando aqui a Luther King, né, ele disse uma vez: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Vou repetir para você. Uma das frases que eu considero mais importantes de Luther King, que ele diz isso: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons.
E aí eu vou parafraseá-lo dizendo que o que me incomoda não é a atitude dos maus pastores e lideranças evangélicas ruins, precárias. É o comodismo dos bons. Comodismo dos bons que estão presos na visão humanista e deixam de anunciar que o Senhor nos reservou no fim glorioso. Ainda neste milênio, que precede a sua segunda vinda gloriosa. Por covardia, por fidelidade a homens nas suas congregações. Eu sou da CJDP, se eu pregar a verdade, eles vão me tirar a inscrição. Aí eles vivem pregando as mentiras, porque ele pode passar a beber. Eu sou da Comaderge, eu tenho que continuar mentindo, pregando a mentira, porque se eu pregar a verdade, eles vão me tirar a carteira. Miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Quando penso que estou falando a verdade, eu estou falando a mentira. Então, meu amigo, miserável homem que sou. Como Luther King disse, o que me incomoda é que o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Eu estou parafraseando ele dizendo que o que me incomoda não é a atitude dos maus pastores e lideranças evangélicas ruins, sofríveis, né? Demagogas que estão por aí, não. Mas o que me incomoda é o comodismo dos bons, homens sérios, mas que estão presos numa visão humanista por conta das suas congregações aí, das suas daquelas reuniões dos homens nas suas grandes, né? Comaderge, Ciaderge, as regionais e que estão escambar lá na federal. Eles são obrigados a mentir, porque lá de cima está a mentira. E se eles pregarem a verdade das suas igrejas, eles vão ter que sair desses lugares, e eles acham que eles precisam desses homens para ter coberturas espirituais. Agora tem a nova, agora tem a dos apóstolos, né? A grande, né? Dos apóstolos. O cara é apóstolo, ele tem que pregar o que aqueles apóstolozinhos estão lá, não cabe, ele tem que pregar isso. Se ele pregar diferente, ele é caçado. Isso é que me incomoda. Pessoas boas, bons pastores, bons homens, mas que por um deslize, por uma falta de coragem, eles se tornam escravos dessa visão humanista e deixam de anunciar a verdade do Evangelho. Eles deixam de anunciar o fim glorioso que o Senhor reservou para o seu povo, ainda neste século, antes da sua vinda. Não falo este século como ao final do que vai entrar para o século 23, não, 22, não. Eu falo do século no sentido de milênio, um período que eu não sei precisar quanto tempo, mas um tempo suficiente para Deus maturar todas as suas promessas. E nós já estamos nesse período do milenar. Então, meu amigo, nenhum limite pode nem será posto no lugar da autoridade, poder ou controle soberano de Deus. Por isso é que eu digo que eu tenho um sonho. E o meu sonho é real. Porque ele é firmado no poder soberano de Deus. É uma esperança que não confunde. I have a dream. Mas o meu I have a dream, ele é real. Porque ele é baseado e sustentável pela verdade e pela palavra de Deus. Pela promessa do Deus, Criador de todas as coisas. Não há criação. Não há criação. Não há poder que possa resistir à vontade de Deus. Não há nada que possa frustrar os propósitos de Deus para aqueles a quem Ele chamou. Todas as nossas provas, aflições terrenas,
todas as nossas doenças e dores, todas as nossas tristezas e privações, até mesmo aquela pelas quais Satanás nos tenta e te tenta para te destruir. Elas são graciosas, sábias e soberanamente governadas por nosso Deus, para o teu e para o meu bem, ainda que pareça contraditório, né? Mas aí está a diferença de quem conhece e quem não conhece, né? A revelação de Deus. Então, meu amigo, quem pode aceitar isso? Quem compreende essas coisas? O cara está vendo o couro comer, o cara está vendo o outro sendo apedrejado, massacrado, como é que ele olha como? Ele pode acudir, mas ele tem que ter um princípio maior, ele tem que ter um bem maior, ele tem que ter um pensamento maior. Ninguém vai deixar o outro sendo massacrado, sendo apedrejado, sendo isso, aquilo, mas você tem que ter um propósito nesse socorro e nesse acolhimento. Então, meu amigo, embora nós hoje, nas nossas igrejas, no mundo que a gente vive ao nosso redor, haja muitos estudiosos da palavra de Deus, mas nem todos recebem esse chamado eficaz para compreender essas últimas palavras que eu te disse agora. As coisas decretadas por Deus são únicas e exclusivamente de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua soberana vontade, seja ela revelada ou secreta. Tá? Então, veja que eu não usei aqui vontade permissiva, porque não há esse negócio de vontade permissiva. Permissão de Deus, cara, isso não existe. A vontade de Deus, ela é revelada ou secreta, mas ela se cumpre porque Deus quer, Ele não permite nada. Ou Ele decretou, ou Ele não decretou. Não tem esse negócio, mas Deus permitiu que eu entrasse ali, Deus permitiu que eu... Cara, vale Bíblia, não existe isso. Tá? Toda vontade de Deus, ou ela é revelada, ou ela é secreta. Mas secreta ou não, ela se cumpre do jeito que o Senhor a estabeleceu. Esquece esse negócio, permissão de Deus, permissão. Não existe isso, crente. Para com esse negócio, crente, de permissão de Deus, para com isso. Para com isso, para o teu bem. Então, meu amigo, pela revelação, pela vontade revelada de Deus, tá? Eu não sei porque Ele permitiu que Adão caísse no pecado. Mas Adão não fez nada que o surpreendesse. Isso é uma vontade secreta de Deus, eu não sei. Mas a vontade revelada de Deus, pela revelação da sua palavra, eu afirmo para você, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Entendeu? Deus não permite que coisas aconteçam, irmão, se não forem positivamente pré-ordenadas pelo conselho da sua vontade. Entende? Ele fala em Isaías 46:10, meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade. Então, meu amigo, as Escrituras, elas nos ensinam que Deus, Ele é absolutamente soberano. Como Deus Todo-Poderoso, Ele governa o mundo. Ele governa esse mundo agora que você está vivendo. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o Altíssimo Deus. Não há nada que passe despercebido. A Ele pertence todo o poder e toda a autoridade para fazer o que lhe agrada em cima nos céus e embaixo na terra. O mundo está sob seu controle. O mundo e tudo que há no mundo está sob o seu controle. Toda criatura é controlada por sua soberania, vontade e poder. Então veja, irmãos, que a vontade revelada por Deus
sustenta que o seu reino já está agora estendido no mundo. De que forma? Através da pregação do Evangelho e da obra salvadora do Espírito Santo nos corações dos indivíduos. Por esse meio, o mundo finalmente será cristianizado. É isso que eu estou te afirmando. Esse é o meu sonho. I have a dream. E o retorno de Cristo ocorrerá no final de um longo período de justiça, paz, comumente chamado milênio. Esse que você sempre ouviu. O caráter transformador dos indivíduos refletirá no elevamento, no enlevamento da vida social, econômica, política, cultural da humanidade. Talvez eu morra amanhã e não vivencie isto. Mas eu vou viver melhor depois, porque assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Assim como Ele tem um corpo glorificado, nós também teremos. Viveremos para sempre com Ele. Mas se eu morrer amanhã e não gozar ainda deste mundo, deste elevamento da vida social, econômica, política, cultural da humanidade, eu estou com Ele nos céus. Aleluia! Eu não tenho a perder. Eu não tenho a perder em dedicar o meu amor, a minha vida a Cristo. Eu não tenho a perder, você não tem a perder em dedicar a sua vida, o seu amor, a sua fidelidade a Cristo. Você é um vencedor. Aprenda isso, irmão. Então, o que eu quero dizer para você é que não estamos falando de um tempo nesta terra. Quando eu falo de caráter transformador dos indivíduos, que você vai ter uma vida social, econômica, política, cultural extremamente diferente, avançada, muito mais elevada. Eu não estou falando de um tempo nessa terra em que cada uma das pessoas que nela vive será cristã, ou que o pecado vai ser abolido. Mas eu estou falando de um tempo ainda, neste tempo histórico que nós estamos vivendo. Não sei se é 2023, 2025, 2030. Tem um cara aí que diz, John Law, ele diz que Jesus vai voltar em 2050. Ele é louco, mas eu não sou. Ele tem uma Bíblia que não é de Deus, a minha é. Aí ele diz que Jesus vai voltar em 2050. Então, mas eu não sei se é 2030, não sei se é 2027, mas a única coisa que eu te digo é que nós estamos caminhando hoje para chegarmos a esse tempo histórico. Nós, essas criaturas que você vê, as pessoas casando, se dando em casamento, as pessoas indo ao restaurante, indo à praia, indo ao cinema. Nós vamos viver esse mundo de paz e prosperidade, política, cultural, econômica, porque a palavra de Deus, ela nos garante. Então não estou falando que nesse tempo só vai ter crente, não. Não estou falando que não vai ter pecado, não é isso que eu estou falando, não. Mas eu estou falando de um tempo em que o mal, em todas as suas formas, finalmente será reduzido a proporções insignificantes pela palavra de Deus que vai tomar toda a terra. Mas está difícil hoje, tá? Mas é Deus que está falando. E basta dizer assim, haja. Acontece. Então, irmão, os princípios cristãos serão então a regra, não a exceção como é hoje. No fim desse período, Cristo então retornará, mas num mundo verdadeiramente cristianizado. Embora ainda haja morte, embora ainda haja o pecado, ainda tem joio no meio do trigo, mas ele vai separar na sua vinda. Então, é isso que a palavra de Deus, ela nos chama a crer. I have a dream. Eu tenho um sonho, mas meu sonho não é ficção. Meu sonho não é simplesmente o desrepresamento do meu inconsciente, irmão. Não é isso. Eu não tenho um inconsciente reprimido que agora
ele no sonho, ele se solta, aí me leva a todos os delírios que eu imagino. Não, meu sonho não é um inconsciente que não está sendo reprimido, não. O meu sonho é de um coração que crê em Deus, é de um coração que ama o Senhor, que ama a sua verdade, aleluia. Eu creio no meu Deus, eu creio nas suas promessas. Por isso eu sou diferente de Martin Luther King. Eu sou diferente do sonho dele. I had a dream. Ele sonhava com uma série de coisas, mas que os homens deveriam fazer. No meu sonho quem faz é Deus. No meu sonho quem está fazendo é Deus, é o Senhor. É para isso que eu te chamo a crer junto comigo. É para este sonho que eu te convido. Venha sonhar comigo. Porque é um sonho realizável. Você só precisa ter consciência disso e pregar o Evangelho. Jesus nos chamou para isso. O mandamento que Ele nos deu foi esse. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 18 e 20. A grande comissão, irmãos, ela não inclui meramente o formal e externo anúncio do Evangelho. Não é aquela coisinha relâmpago, tu está ali na praça, na frente do supermercado, entregando folheto, não, irmão. A grande comissão é mais do que isso. A grande comissão é muito mais do que isso. É para fazer discípulo. A verdadeira e eficaz evangelização de todas as nações, de forma que os corações e vida sejam transformados pela palavra de Deus. Entende isto? Os discípulos, eles foram ordenados não meramente para pregar, entregar folheto em Tessalônica, entregar folheto, né, em Éfeso, para entregar folheto, né, nas Galácias, nas igrejas das Galácias. Não, irmão, mas para pregar, para fazer discípulos de todas as nações. Não ativistas políticos, irmãos. Os irmãos estavam sendo massacrados. Nenhum deles criou nenhuma revolução social, se armou para enfrentar os reis opressores, os governos opressores, mas eles se firmaram em Jesus Cristo, irmãos. A pregação do Evangelho sob a direção do Espírito Santo. E durante este período é, portanto, o meio mais suficiente e totalmente suficiente para a realização do propósito de Deus no mundo. Quando a igreja substitui isso por um tipo de ativismo político, ainda que legítimo, eu não nego a legitimidade, mas não é papel da igreja, não é papel de Jesus. Então, quando a igreja substitui o seu papel por qualquer ativismo político, ela negligencia o seu dever. Os brasileiros estão vivendo isso agora. Os crentes, eles estão negligenciando o poder de Deus. Ao invés deles vencerem os corações pecadores, eles estão fomentando os corações de pecado. Eles estão dividindo o Brasil. Eles estão dividindo o Brasil numa idiotice que não tem fim. Eles estão perdidos como ovelhas sem pastor. Eles não entendem esta mensagem que eu estou aqui pregando, ensinando para você. Mas eles deveriam. Eles estão abandonando o Evangelho de Cristo para serem ativistas políticos, acreditando em homens. O Messias dele é homem. O meu também era, mas também era 100% Deus. Esse é 100% humano e só isto. O meu era humano, mas também era 100% Deus. Aleluia. Ah, meu Deus do céu. Então, irmão, para de negligenciar o seu dever. Em vez de discussões de problemas sociais, econômicos, culturais e políticos, a igreja deve se ocupar com sermões de real conteúdo do Evangelho de Cristo.
Elas têm que trazer um conteúdo que muda a vida do ouvinte. Cada indivíduo cristão é chamado para dar seu testemunho, para mostrar a sua fé, de maneira que Cristo ordenou que assim evangelizassem o mundo. Ou é isto, ou não somos de Cristo. Ou você começa a entender e viver isso, ou você nunca será de Cristo. Você é um mentiroso, você é um fanfarrão. Você não é de Cristo, se você não entender e não começar a viver isso. Então, amigo, o Velho Testamento, ali nós temos a promessa de que a glória do Senhor encherá toda a terra. Deus que está falando, cara. É Deus que está falando, não é Martin Luther King que está dizendo. É Deus. A minha glória encherá toda a terra. Ele fala pelo profeta Isaías, né? E a glória do Senhor se manifestará em toda a carne. E juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Não fui eu, não foi Luther King. A boca do Senhor o disse. O Senhor nos diz, ainda pela boca dos seus profetas, no tempo aceitável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, para restaurares a terra, e dar-lhes em herança as herdades assoladas. Está vendo? Compreende isso? Joel, o profeta Joel, lá no Antigo Testamento, ele fez a clara declaração de que nos dias vindouros da bênção, o Espírito que até que tinha sido dado somente a Israel, agora ele seria derramado sobre toda a terra. Joel 2,28. E há de ser que depois, disse o Senhor através de seu profeta, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Está esperando acontecer? Já aconteceu, irmão. Pedro, ele mostra o cumprimento disso. Atos 2,16. Mas isto é que foi dito pelo profeta Joel no dia de Pentecoste. Né? O salmista, ele declara de forma inconfundível a conversão das nações. Salmo 86, 9. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. E a palavra que está dizendo. Crente, a bússola é a palavra. Ele crê no que está escrito. Disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos pelos cabelos dos teus pés. Salmo 110, o primeiro versículo. Você quer ver que coisa tremenda aqui? O chamado especial, aqui nesse versículo, e aí eu te chamo a atenção para ele, né? É o fato de que o último verso do Salmo 110 significa que Cristo conquistará tudo, tudo Ele conquistará. A posição, a mão direita, é a posição de poder e influência dele. Esta conquista, ela está agora em processo de realização à medida que ele avança contra os seus inimigos. Seu reinado intermediário, a mão direita de Deus, é para continuar até que todos os seus inimigos sejam subjugados. Não há lugar para dúvida, irmãos. O salmista, quando ele nos anuncia esta glória, não é para você ter dúvida, é para você crer. Não pode haver lugar para dúvida nos anúncios do salmista. Entende isso? Por meio dos salmistas, o Espírito Santo, ele nos fala por 29 séculos, aproximadamente, né? Ele tem testificado por 29 séculos que a igreja visível de Deus está destinada a abranger todas as nações que Deus criou em toda a face da terra. Um tempo está chegando quando eles reconhecerão o Senhor como seu governador. Está chegando, já foi mais difícil, irmão. Já foi mais difícil. A interpretação de Daniel no sono do rei Nabucodonosor nos ensina verdades que os dispensacionalistas não conseguem alcançar.
o rei, ele viu uma grande estátua com várias partes de ouro, prata, bronze, ferro, barro, não é isso? Aquela grande estátua. Então ele viu uma pedra cortada sem auxílio de mão. Essa feriu a estátua, de forma que o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o barro, se fizeram como pragana de eiras de estio, se espalharam. Então esses vários elementos representam os grandes impérios mundiais que foram quebrados em pedaços séculos atrás. Foram completamente destruídos. Enquanto que a pedra que cortava sem auxílio de mão representa o reino espiritual que o próprio Deus instalou. Que na verdade, figurativamente, se tornará uma grande montanha e encherá toda a terra. Daniel 2,44 fala assim: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. A interpretação do sonho é óbvia. As 4 partes das estátuas representam os 4 impérios sucessivos que foram derrotados. Babilônia, Medo-Persa, Império Macedônio, do Alexandre o Grande, e o Império Romano. Então, à luz do Novo Testamento, o que nós observamos? Que o reino final, representado pela pedra cortada sem auxílio de mão, foi o único que restou. Foi o único que Cristo instaurou. Então, certamente, ele foi instaurado quando o Império Romano ainda existia. A igreja uma instituição, não de homens, mas de divina origem. E por isso, ela é descrita com pedra cortada sem auxílio de mão. O sentido dessa pedra ser cortada sem o auxílio de mão é que a igreja de Cristo, ela é uma igreja, ela é uma instituição não de homens, mas divina. A origem dela é divina, não vem de homens. É isso que representa a pedra cortada sem auxílio de mãos. Entende isso? Então ela foi destinada, a igreja, a quebrar em pedaços todos os reinos que são anticristão. E vai convertê-los, transformando então, figurativamente, até que se torne uma grande montanha. Aí vai encher toda a terra. Então é isso que a palavra está nos mostrando. Por isso que Daniel fala no capítulo 7, 22, chegou o tempo em que os santos possuirão o reino. Foi no tempo em que finalmente o Império Romano foi derrotado por Deus. Jeremias ele nos dá uma promessa que um tempo está chegando quando não será mais necessário para um homem dizer que o seu irmão ou para o seu vizinho. Olha o que ele diz: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Jeremias 33, 31, 34, na verdade, desculpa. O último livro do Velho Testamento, Malaquias, tem uma promessa ali fascinante. Malaquias 1:11. Desde o nascente do sol até o poente, é grande entre os gentios o meu nome. E em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. Cara, isso aqui não está aqui para encher página de Bíblia, cara. Isso aqui é a revelação de Deus. É a revelação de Deus para o seu povo. Você precisa entender isso. Então, aí quando você vai para o Novo Testamento, o mesmo e claro ensino nos aparece. No Concílio de Jerusalém, lá em Atos dos Apóstolos, você vê Tiago citando a profecia de Amós.
capítulo 9, versículo 11 e 12. Ele diz que nos dias vindouros, Deus derramaria bênçãos espirituais sobre o seu povo, para que possuam o restante de Edom. Edom aqui é, na verdade, simbolicamente, os inimigos de Deus, os tipos inimigos de Deus. Então ele diz, todos os gentios que são chamados pelo meu nome. Então, é claro tudo isso. Aí você vai encontrar ainda no Novo Testamento, né, uma ênfase fascinante de que o mundo é objeto de redenção de Cristo. Não é só o indivíduo, não é só o eleito, mas o mundo é objeto de redenção. Aí você vai ler 1 João, né, capítulo 2, versículo 2, Cristo é apropriação pelos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. Não é de todo o mundo o restante dos humanos, é de todo o mundo, toda a criação. A criação será restaurada. Aí ele continua no versículo mais citado, né, em João, capítulo 3, 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele está falando de restauração da criação, irmão. Entende isso? E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. 1 João 4,14. Jesus veio restaurar o mundo. Ele veio restaurar a criação. Aí ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29. Nós mesmo temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Ele veio restaurar a criação. Eu sou a luz do mundo, olha. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios 5,19. Então, é uma linguagem totalmente confirmando a restauração da criação. A grande prosperidade material da qual a Bíblia fala, como acompanhando a era milenar, em grande parte, né, é o resultado de quê? Da elevação, do elevamento moral e espiritual nesta época. Né? Em várias profecias, bênçãos temporais são expressamente descritas como seguindo na série de bênçãos do novo concerto. Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, disse Deus, né? Jesus. A piedade para tudo é proveitosa. Olha Timóteo, Paulo falando a Timóteo, 1 Timóteo 4,8. A piedade para tudo é proveitosa, visto que tem a promessa da vida presente, bem como da que há de vir. Aleluia! Olha a linguagem da restauração. O deserto e a terra sedenta se regozijarão, e o ermo exultará e florescerá. Isaías 35, primeiro versículo. Então nós cremos que um tempo está chegando, quando as pessoas do mundo em geral, elas serão cristãs. Eu não estou dizendo que todas as pessoas serão, mas em geral a maioria o será. Não creio que o reino neste mundo, até mesmo em sua plenitude, né, e poder milenar, será um estado perfeito sem pecado. Não é isto. Né? Mas nós cremos que cada uma das pessoas, elas se tornarão a Cristo, mas não todas as pessoas. A perfeição sem pecado, ela só vai pertencer lá no céu. Quando Jesus entregar o reino ao Pai, e o Pai assim, né, no seu julgamento final. Mas enquanto nós permanecemos nesse mundo, a gente sabe disso, né? O cristão, nós somos tentados
né? Aquele que é nascido de novo é tentado, nós vamos conviver com o joio. Tudo isso nós teremos, mas num nível muito menor, num nível insignificante. Então o milênio, ele é na realidade simplesmente o completo desenvolvimento do reino da graça, né? Como se viesse a fruição no mundo. Ele começa muito pequeno, como a gente tem visto, por isso você não nota. Você só vê dificuldade, tragédia, pandemia, dor, porque o crescimento do reino ele realmente ele é pequeno. Mas finalmente ele vai dominar toda a terra. Quando o pizzaiolo ele mistura todos os ingredientes no trigo, fica uma bolinha pequenininha, né? Aí ele bota aquela bolinha lá no canto, você olha para a bolinha está pequena, aí você está olhando hoje para o mundo. Você está olhando para o mundo hoje, né, como a bolinha que o pizzaiolo fez, você olha para ela, está pequenininha. Só que você sai, vai dar uma volta. Aí quando você volta, aquela bola está crescendo, né? É o reino de Cristo, irmão. É o reino de Cristo. Você não sabe o tempo do levedo. Eu não sei quanto tempo vai levedar para que esse reino cresça a tamanho, em proporções tais, que o pecado, a maldade será tão insignificante nesse mundo. Mas esse mundo, nesse momento, vai acontecer o que a palavra me diz. A igreja é agora tudo que ela necessita ser, a igreja de Cristo. Deus não vai fazer nada que já tenha feito. A igreja dele na terra, ela já é exatamente tudo que ela precisa ser. Mas eu falo da igreja de Cristo. Ela é completa em sua viva e sempre presente cabeça, que é o Senhor. Ele tem o poder no céu e na terra. Ele tem o comando de todas as coisas. O mundo, aí você poderia olhar, mas eu não estou vendo isso. Sim, é como se o mundo ainda estivesse muito jovem. Não? A humanidade, ela já está na sua infância, no tempo de Deus. Os séculos, eles se expandem diante, né, dessa verdade de uma extensão que você às vezes não percebe. Mas, meu amigo, não tenha dúvida nenhuma, né? Nós reinaremos, estamos reinando e o reino de Cristo ele vai se expandir. Aí você pergunta, mas como eu estou no milênio? Você está vivendo o milênio. Esse tempo que nós estamos é o tempo do milênio. Mas como é que é então esse milênio? Eu vou te dar um exemplo. Olha para Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, no versículo 31. Lá é dito assim, olha, o que nós lemos ali? As igrejas, está lá, em toda a Judéia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Esta bênção, que foi vivida por um pequeno período, ela vai tomar conta de toda a terra. Esse é o milênio. É isso. Esse é o milênio. Então, haverá um momento que isso que se viu em partícula, em exemplos minúsculos, ali as igrejas em toda a Judéia e Galileia e Samaria tinham paz. E eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação de Deus. O mundo inteiro vai viver esse período. Aí vem o fim do milênio, né? Então, é isso que eu quero dizer para você. O milênio, né, em tal estado, existirá isso por toda a terra. E a igreja do Senhor assim estará vivendo. Então não haverá nenhuma, nesse momento, não vai ter nenhuma diferença entre o ensino e pregação do Evangelho, como nós temos hoje. Hoje nós temos essa loucura, esse bando de enganadores, vigaristas do Evangelho. Mas neste momento não. A diferença que existirá será na extensão em que a palavra de Deus, a pregação do Evangelho, ela se torna eficaz na vida das pessoas. Mais pessoas ressurgirão para Cristo. O milênio, então, ele não
não significa um estado totalmente novo, diferente de coisas nesta terra. Não, é essa aqui que você está vivendo agora. E que o reino continuará prosperando, progredindo. É uma eliminação da grande maioria das más influências que ainda são tão presentes hoje em todo o mundo. Mas há um período do milênio em que isto será aplainado. Então, essa maldade, as más influências, elas serão insignificantes. E um correspondente crescimento, relevo moral e espiritual na vida das pessoas se fará presente. Então, meu amigo, o que eu quero dizer para você, já terminando, é que o milênio, ele não envolve qualquer mudança na natureza do cristianismo. O cristianismo de Deus, o verdadeiro, a palavra de Deus, a verdadeira, que infelizmente tem alcançado poucos neste momento, como um grão de mostarda, mas vai crescer. Como a massa, como o levedo, vai crescer. Mas não somente na sua extensão mais ampla. Tá? Mas haverá elementos, né, lá na frente que não serão novos hoje. Eles já estão presentes aqui e agora. Aí será dito então, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Esse é meu sonho. I have a dream. Esse é o meu sonho. O meu sonho, ele não é um espasmo do meu inconsciente. O meu sonho, ele é real, porque ele tem bases reais na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Então, com isso, nós terminamos o nosso propósito hoje. E quero te convidar para o nosso culto online amanhã, presencial também, se você puder estar, mas se não, às 19h30, tá? Nós temos então uma palavra abençoada de Deus para a sua vida. Domingo pela manhã, às 9h30, nós continuamos com a escola bíblica. Nós estamos estudando a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Nós vamos analisar o capítulo 4, vamos iniciar o capítulo 4 no domingo. Olha, bênção pura. Tá? E se você procurar os vídeos anteriores, você vai ver que é bênção pura. Tá? Então nós teremos a escola bíblica. À noite nós temos um culto também, presencial, você pode nos visitar. E temos também online. Tá? Então é isso que nós tínhamos. Eu quero te agradecer por ter me acompanhado. Espero que Deus tenha se esclarecido muito das suas dúvidas. Mas caso você ainda tenha dúvida, você entra no YouTube, procura lá IADRE, né? E lá você vai encontrar todos os nossos vídeos do nosso curso de escatologia dessa última parte, desde a pandemia, porque antes as aulas eram presenciais e elas não eram gravadas, mas agora sim, por conta da pandemia, a gente começou e estamos prosseguindo. Então você vai encontrar lá uns 16 a 17 vídeos sobre o assunto escatologia, bênção pura. Nós temos ali abordagem altamente esclarecedora do fim dos tempos. Você pode se inscrever lá no nosso canal, toca lá no sininho para que você seja comunicado dos novos vídeos que assim serão postados, e nos ajude nisso. Se inscreva lá no canal, que vai ser bênção para a tua vida, tá? E aí você vai acompanhar tudo isso que a gente tem assim ensinado aqui. Então, mais uma vez, que Deus os abençoe, tenha uma boa noite, vamos agradecer ao Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti por este momento. Deus, que a Sua palavra venha assim, Pai, trazer o crescimento ao Teu povo, que eles venham se libertar, Senhor, das mentes dos homens, dos que se aprisionam, Senhor, nesse antropocentrismo, tentando ocupar o seu lugar, meu Pai. Mas que o Senhor venha jogar tudo por terra nesta noite, e que o seu povo venha crescer em graça e conhecimento de Ti. E por isso, Deus, eles poderão caminhar livremente, eficazmente, pelo caminho de boas obras que o Senhor preparou para todos aqueles a quem o Senhor ama. Pai, em nome de Jesus, nós assim oramos e te agradecemos. Amém.